Olá, estamos iniciando o terceiro episódio da quinta temporada de Log Talks, o podcast da Infios, uma empresa da Corber. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre operações na América Latina e eu tenho dois convidados que sabem tudo sobre esse assunto e sobre logística também. Sérgio Cavalheiro, diretor de operação de peças de reposição da CNH Industrial, e o Elcio Lenz, diretor-presidente da Corber Supply Chain Software na América Latina. Muito obrigada pela participação de vocês. Estamos aqui evoluindo nessa temporada, falando bastante, já falamos sobre robôs, já falamos sobre vários assuntos interessantes. E hoje eu gostaria de falar sobre operações na América Latina, quais são os desafios e as semelhanças. Então, eu queria primeiro começar pelo Sérgio. Em quais países da América Latina a CNH já atua? Bom, nós atuamos aqui hoje com depósitos no Brasil e na Argentina, né? Nós temos um depósito hoje que tem 60 mil metros quadrados, que faz a distribuição para todo o Brasil e também para os países da América do Sul, Paraguai, Uruguai, Colômbia e outros, os restantes. E na Argentina, para o mercado dentro da Argentina, temos um depósito lá de 10 mil metros quadrados. Então, temos essa estrutura. Além disso, temos um depósito específico em Mato Grosso, que atua dentro do Mato Grosso, ali no coração do celeiro do Brasil, ali para atender as máquinas agrícolas daquela região. E a Corber, Elcio, onde vocês atuam além do Brasil? A Corber Supply Chain tem presença além do Brasil no Chile e no México, com escritórios próprios e com canais. Nós estamos também presentes na Colômbia e no Panamá. Então, com esses pontos, digamos assim, de presença direta e indireta, nós conseguimos cobrir bem toda a América Latina. Nós temos cliente desde o México, passando por América Central, Panamá, Costa Rica, temos cliente no Caribe, República Dominicana e aqui na América do Sul também, praticamente em todos os países, nós temos clientes também. Perfeito. Bom, eu tenho os dados de uma pesquisa aqui, eu gostaria de dar a opinião de vocês. Segundo uma projeção da Allied Market Research, nos próximos 3 anos, o setor de logística na América Latina deve movimentar mais de 784 bilhões de dólares. Sérgio, como a CNH está contribuindo para esse crescimento nesse mercado aí no continente? Muito bem. Nós temos aí dentro do nosso plano estratégico, né, até 2030, sempre investir em tecnologia, tem uma fatia específica com os planos para realmente ir otimizando cada vez mais as operações, usando a tecnologia como ferramenta para melhorar as operações na América Latina. Então, esse é um primeiro ponto. Tecnologia, quando eu falo também na operação, a gente coloca algumas outras coisas que são importantes, em qualidade e também em segurança, porque são outros temas importantes que detêm tecnologia. Tudo isso está lá no nosso plano. E nossos equipamentos também, que é importante comentar, eles vão subindo as tecnologias, então nada melhor que ter equipamentos, colheitadeiras tecnológicas, mas a operação que está por trás seja tão tecnológico e suportando para realmente acompanhar o mercado, as tendências que a gente precisa ter. Igual foi comentado no outro episódio, né? O Elcio até comentou, a gente tem sempre que estar trabalhando e em frente, senão outros estão trabalhando. Deixar de fazer não é opção, né? Então, nós temos que estar trabalhando e essa competição sadia aí de ir crescendo e otimizando os custos e tudo mais. Perfeito. E do ponto de vista da Corber Supply Chain, vocês atuam neste mercado, né? Como a Corber tem contribuído para o crescimento desse mercado? Eu acho que quando nós começamos, e essa atuação ela também já tem cerca de 20 anos, um pouquinho mais talvez. Quando nós começamos, a realidade, né, das operações logísticas, a realidade da supply chain aqui na América Latina era bem distinta do que é hoje. Eu vejo que houve uma evolução muito acelerada até dos processos, das práticas, da forma como nós medimos, do tipo de tecnologia que nós aplicamos na cadeia de suprimentos nas operações aqui da América Latina. E sem falsa modéstia, né, nós da Corber temos um orgulho de comentar que somos parte desse processo à medida que muitas dessas tecnologias são tecnologias que nós desenvolvemos e oferecemos ao mercado, né? Então hoje nós percebemos assim que há ainda
talvez alguns gaps em termos de eficiência e de uso de tecnologia nas cadeias de suprimentos da América Latina, na média, em relação às cadeias dos países mais desenvolvidos, na média. Mas a gente vê também que há operações logísticas aqui na América Latina que são o que a gente chama de world class, que não perdem absolutamente em nada para as melhores do mundo, que estão lá no mesmo nível de eficiência, de visibilidade, de previsibilidade e de gestão que todas as mais avançadas do mundo. Então, há um certo nível de disparidade, como o Sérgio comentou, algumas empresas estão se mexendo talvez mais do que outras, né? Mas nós vemos assim que esse gap ele está, pelo menos no caso das empresas que estão investindo, ele está diminuindo sobremaneira. Não, perfeito. Interessante você falar isso, porque todo mundo acaba vendo a América Latina, principalmente quem vê de fora de outros países, outros continentes, acabam achando que é todo mundo mesmo, todo mundo latino. Mas existem diferenças entre empresas do Brasil, chilenas, mexicanas. Você poderia contar um pouquinho para a gente como funciona e quais são essas diferenças e as semelhanças entre cada mercado? Perfeito. Não, sim, na nossa ótica, pelo menos a experiência que nós temos aí no dia a dia, né, trabalhando com esses diferentes públicos e mercados, eu acho que uma ou duas semelhanças fundamentais são que todos os custos envolvidos aqui na operação logística, com exceção do custo de energia, e aí eu incluo combustíveis, etc. Mas os demais, o custo de espaço, o custo da mão de obra, eles são, via de regra, menores aqui na América Latina do que são nos países mais desenvolvidos. E essa é uma semelhança que nós compartilhamos. Do México até aqui o Brasil, o Uruguai, até a Terra del Fuego, os custos aqui são, de fato, menores quando comparados com os custos de Estados Unidos e a Europa nem se fala, né? A Europa desenvolvida tem os mais altos custos aí nesse sentido. Então essa é uma das semelhanças. Uma outra, eu diria, na nossa ótica, sim, um certo ceticismo em relação à tecnologia, talvez porque o latino, muitas vezes, ele já se frustrou em alguns projetos, né? Há histórias do passado, e há um certo ceticismo, mas eu insisto naquele primeiro ponto, assim, né? Via de regra, as empresas que estão se movimentando e se preparando, elas estão no mesmo nível, né? Nós comentamos sobre uma pesquisa da McKinsey no primeiro episódio, se você não assistiu, volta lá, aqui no nosso canal esse primeiro episódio desse tema está disponível. E essa pesquisa ela comenta que da tecnologia que eles chamam de fundação, como WMS, TMS, scheduling finos de produção, apenas 45% das empresas que a McKinsey entrevistou para essa pesquisa as utilizam, as têm implementadas. Quando eu olho para Estados Unidos, para a Europa, nós falamos de 85%, quase 90%. Que tem esse tipo de tecnologia implantada. Então, essa é uma semelhança que eu diria, a gente sempre, quando coloca na média, né, pode falar dessa forma, embora haja peculiaridades e casos excepcionais, né, de performance muito grande. Em termos de diferenças, eu apontaria que a conjuntura econômica dos países da América Latina, infelizmente, está muito atrelada à política e nos influencia muito. Então, nós temos esses momentos de alta num país e de baixa no outro, e de acordo com o que está acontecendo no cenário político, o cenário de negócios ele acaba tomando um impacto maior do que deveria. Eu acho que talvez essa também seja uma característica de alguns países mais evoluídos do que o nosso, que é um certo distanciamento, a máquina continua girando. Aqui nós pegamos a nosso vizinho Argentina, por exemplo, de 4 anos atrás, 3 anos atrás, e de hoje é outro país, né? Então, o México, nós estamos vivendo nesse momento, até a posse do Trump, vivendo no México um fenômeno chamado nearshoring, que fez com que muitas empresas, muitos elos da cadeia de suprimentos globais, realocassem a sua produção para o México, para ficar perto do mercado consumidor, que é Estados Unidos, o maior mercado consumidor, tirando produção da China, da Ásia em geral e transferindo para o México. Isso levou o México a ter uma taxa de vacância de centros de distribuição ao final do ano passado de 0,5%. É dificílimo trabalhar com um índice assim. No Brasil, a gente trabalha com 8%, 9%, que é um índice saudável. Lá em 0,5%. Agora, a gente não sabe mais o que vai acontecer no México após a posse do Trump. Se essa batalha comercial vai frear esse movimento. Mas eles vivem com essa realidade neste momento
e eles precisam de soluções para ajudar a conviver com essa realidade. No Brasil, a gente vive com uma das maiores taxas, se não a maior, de juros do mundo, o que faz com que investimentos, de certa forma, sejam mais difíceis de ser aprovados, né? Então, eu diria que as diferenças, na minha ótica, elas têm bastante a ver com a conjuntura política de cada país. Mas eu acho que um ponto importante é que esses ups and downs que a gente tem gera para o profissional aqui latino uma musculatura diferente do profissional dos outros países. Porque quando tem uma Europa e Estados Unidos tem uma questão mais normal, né? Hoje tudo está globalizado ainda, né? Tem as questões que estão acontecendo, mas tem uma conjuntura mais estabilizada que os países latinos. Então, essa musculatura que o profissional aqui da América Latina tem, até de exportar esse profissional para outras regiões. Eu já tive a oportunidade desses 20 anos de empresa, de estar em operações na Austrália, na Europa, nos Estados Unidos, né? E aqui na região. E a gente vê realmente que consegue ver culturalmente como a América Latina está crescendo. E a gente não se depara, às vezes a gente tem essa percepção clara. O quanto a gente é capaz de fazer as coisas diferentes, até com um custo, até equilibrando as dificuldades do payback, do custo, dos juros. Então, acho que a gente precisa se acreditar mais ainda, nós aqui, e ser mais audazes para realmente fazer coisas boas e exportar para o mundo. Nosso centro de distribuição aqui em Sorocaba, ele participou da certificação World Class Logistics, Logística Classe Mundial, entre os maiores depósitos do grupo, né? E o nosso foi o primeiro a implementar a certificação. Então, a gente, às vezes, tem que acreditar um pouco mais na gente para fazer realmente esse jeito brasileiro, jeito latino, realmente de exportar ao mundo. Eu acho que é um excelente ponto, né? E parabéns pela certificação. E eu concordo plenamente. Nós não podemos também nos limitar, digamos assim, a apenas importar as ideias. Nós temos que gerar as nossas próprias aqui, com o nosso jeito, né? À luz da nossa realidade. Eu acho que é um ponto fundamental. Exatamente. Bom, já que vocês estão falando aqui, nós estamos falando sobre diferenças, semelhanças, quais são os principais desafios de uma operação que atua em outros países além do Brasil, Sérgio? As oportunidades que a gente tem nesses desafios, né? Eu acho que a gente tem isso é uma coisa importante que eu acho que a gente precisa começar a perceber como bloco aqui da América do Sul. Eu acho que diferente um pouco da Europa, comparando com a Europa, a Europa eu vejo muito mais próximo nessas tecnologias, esses desafios. Eu acho que tem um caminho para a América do Sul também ser mais um bloco realmente de tecnologias. Existe uma barreira imaginária ali que do Brasil para a Argentina, por exemplo, ou da Argentina para o Brasil, né, a gente tem que criar um bloco ali realmente de trocar as tecnologias para realmente crescer como região mais e mais. Então essa troca, o principal desafio é como é que a gente engloba, deixa mais forte esse bloco tecnológico na América Latina. Eu acho que esse é um dos pontos importantes para a gente crescer juntos e fazer frente aos blocos importantes aqui de tecnologia no resto do mundo. Perfeito, e você? Concorda? Concordo, eu concordo. A nossa... Assim, eu vejo como um desafio e uma oportunidade, né, como o Sérgio bem colocou. Naturalmente, quando nós falamos assim de idioma, então numa área como a nossa, que é serviços, né, fazer a implantação de uma tecnologia, né? Às vezes, né, os detalhes eles importam muito, né? E há naturalmente esse desafio. O Brasil, sob esse aspecto, é uma ilha, né? Uma ilha muito grande. Mas é uma ilha, né? Nós estamos cercados de países hispanohablantes, então nós temos que aprender a lidar com essa diferença, né? E as oportunidades aqui são infinitas, né, Sérgio? Eu concordo plenamente com a tua visão. Eu acho que nós temos muito espaço aqui para evoluir, sempre temos e creio que sempre teremos, né? Mesmo os países que lideram talvez a evolução tecnológica têm espaço para fazer mais. E aqui nós temos, um terreno muito fértil, gente muito criativa. Nós, via de regra, fazemos mais com menos,
né? Porque nós temos menos recursos e nós aprendemos a lidar com essa realidade e entregar o que tem que ser entregue, né? Então, talvez patentear esse nosso jeito, entre aspas, né? E realmente criar uma marca que nos identifique como região e que identifique a forma como a gente faz as coisas. Eu acho que é uma coisa sensacional. Bom, já que você mencionou que o Brasil aqui é uma ilha, cercado de outros países falando espanhol, vamos apimentar um pouco. Considerando a América Latina, o Brasil seria o mais desenvolvido tecnologicamente falando dentro do mercado em que vocês atuam? Na média, né? Eu penso que nós e o México estamos muito parecidos, né? Eu acho que o que nós observamos, pelo menos assim, é que na América do Norte, os mexicanos, por estarem ali encostados nos Estados Unidos e serem o destino de investimento de nearshoring já há algum tempo, eles têm talvez uma cultura de um ceticismo um pouquinho menor do que o nosso aqui no Brasil. Eles são um pouco mais rápidos em absorver. Talvez para eles é mais fácil também, né? Uma viagem muito curta, atravessar a fronteira e ver a coisa acontecendo e trazer, né? Mas tirando essa digamos, essa exceção, essa colocação, né? O Brasil e o México, na minha visão, competem. Os melhores casos do Brasil e os melhores casos do México estão muito parecidos e estão parecidos com os melhores do mundo inteiro. O Chile tem uma realidade excepcional na logística, extremamente avançado, mas é uma outra realidade, né, de dimensões. Realmente, quando a gente fala, por exemplo, de uma roteirização para transporte no Chile, né, o Chile ele é geograficamente uma tira, né? Então você não consegue fazer o famoso formato da gota para roteirizar, etc. e tal. Tudo é um pouco mais difícil nas grandes rotas, não falando de última milha, né? Lá no Chile. Mas eles têm, por exemplo, na área de varejo, o Chile está muito avançado em termos de adoção tecnológica, né? Na área industrial, o Brasil e o México estão muito avançados em termos de tecnologia. É o que nós, pelo menos, vemos no mercado em que a gente atua. Perfeito. Só colocando um outro player que é importante aqui, que é a Argentina, né? A Argentina acho que tem um potencial grande. Tem as questões que realmente a volatilidade é um pouco maior do que no Brasil, né? Mas também vejo um potencial grande na Argentina, né? E a Argentina, nós temos hoje ali, é um tamanho diferente, umas dimensões diferentes do Brasil. A gente vê ali que Buenos Aires, aquela região está bem estruturada de rotas e tudo mais. Tem curiosidades, né? Na Argentina, por exemplo, a gente entrega lá na Terra do Fogo, você não consegue entregar diretamente pela Terra do Fogo, pela Argentina, você tem que passar pelo Chile, né? Você tem que fazer uma aduana para fazer. Tem esses desafios ali. Mas eu acho que tem ali uma oportunidade grande também de desenvolvimento, até porque hoje a situação econômica na Argentina, né, com a valorização do peso, isso aí começa a despontar projetos e paybacks que realmente possam sair do papel mais rápido do que antigamente. Precisamos ver também mais a longo prazo como fica a situação, mas começa a ter essa visão de um grande player também na América Latina. Sim, e eles são, pelo menos pela minha experiência, eles são excelentes técnicos. Conhecem muito, são muito desenvolvidos. O profissional argentino de supply chain é um profissional de primeira qualidade, são excelentes. Bom, eu acabei de ter uma aula com vocês aqui, falando sobre desafios e oportunidades na América Latina. Estamos chegando ao fim de mais esse episódio. Tem algo que vocês queiram deixar aqui como mensagem final para quem está pensando em, a partir do Brasil, expandir ou vir do México para o Brasil, enfim, vocês que têm tanta experiência nesse mercado? Eu acho que eu vou reafirmar o que eu comentei. Vamos acreditar mais na gente, né? Vamos fazer esse branding que o Wes comentou, do nosso jeito de fazer, né? Que eu acho que tem muita oportunidade que a gente pode fazer. E um outro passo que eu acho que é um passo mais para frente, que eu deixo para a gente pensar um pouco mais para frente, a gente fala muito de tecnologia e tudo mais, mas a gente começar a construir tecnologias aqui, né? Eu acho que tendo empresas igual a Uber aqui no Brasil já é importante, porque isso dá uma referência da gente tratar questões da nosso próprio idioma, né? Tira essa barreira, que às vezes é uma barreira, né? Para ir em frente. Então, tem empresas aqui no Brasil
com tecnologia e tudo mais, ajuda a gente desenvolver as coisas no país. Perfeito. Eu acho que é um ótimo insight, eu compartilho da opinião. Penso que uma empresa brasileira que quer se expandir, né, para outros mercados, ela nunca deve, talvez assim, menosprezar o fator cultural, porque o termo América Latina como um todo, né, foi cunhado historicamente pelos franceses no momento em que havia uma certa disputa geopolítica de poder mundial. Quem vai ser o novo grande poder mundial? Vai continuar sendo a França, a Europa, a Alemanha ou os Estados Unidos, que estava despontando? E aí cria-se esse termo para nos, digamos assim, caracterizar como latino-americanos e para contrapor um pouco a ascensão que acontecia naquele momento dos Estados Unidos como nova potência, né? Mas na prática, embora nós respondamos pela alcunha de latino-americanos, nós somos essencialmente diferentes em cada país, muito diferentes culturalmente. A forma como nós fazemos as coisas, claro que há muita coisa em comum também, né? Mas há diferenças, e quando falamos em expansão de um negócio para outros países, na minha visão, nós não podemos menosprezar esse aspecto, né? De como que a cultura funciona, quais são as idiosincrasias de cada país, o acesso à tecnologia, o nível de formação dos profissionais e até questões tributárias, né? Navegar isso, né, de um país para outro, eu acho que é bem importante para que essa expansão seja de fato uma oportunidade. Isso aí. Muito obrigada, foi incrível. Muito obrigada a você que nos acompanhou até agora. Não perca os próximos episódios e os anteriores também. Essa é a 5ª temporada de Log Talks, o podcast da Infios, uma empresa da Corber, e eu te espero para o próximo episódio. Até lá!